vou falar um pouco da minha experiência com Deus. É diferente dessas experiências que a gente vê as pessoas falarem hoje, mas coisas não construtivas para a vida de ninguém. A minha experiência com Deus começou quando Deus ele recolheu o meu filho de 5 aninhos. Ali fiquei em depressão. A pessoa fica frágil quando acontece algo que é uma dor muito grande. O coração da gente perder um ente querido. E quando você está assim frágil, você precisa de alguém, um braço amigo para te abraçar e te ajudar a passar por esse momento difícil que você possa estar passando. Comigo foi diferente. Eu vivia com uma pessoa que, ao invés de me ajudar, se aproveitou desse momento difícil que eu estava passando. E como eu entrei em depressão, eu fui ao médico, o médico passou para mim tomar um remédio que era ali para minha mente ficar tranquila e eu não viesse fazer algo com a minha própria vida. E ali eu comecei a tomar esse remédio só que a pessoa a qual que estava do meu lado, se aproveitou do momento difícil que eu estava passando e fez uma maldade comigo muito grande. Ele falsificou ali a receita que o médico havia passado com outros remédios. E ali, como eu estava muito frágil, eu depositei a minha confiança nessa pessoa, nesse homem que estava comigo. Então, ele começou a fazer as maldades dele comigo. Trocou todas as receitas, os remédios que o médico havia passado, e ali eu estava tomando outros remédios que não tinham nada a ver com os que o médico passou para mim. Os remédios a qual ele estava me dando, não o médico, era remédio muito forte, fortíssimo. E sobre essa fragilidade minha, essa pessoa quase que conseguiu tirar o meu fôlego de vida. Fiquei por 6 anos prostrada em um sofá. Eu dormia o dia todinho. Eu estava nesse sofá como morta mesmo, só ali respirando. Não tinha atos nenhum, alegria nenhuma para fazer nada. Prostrada no sofá mesmo. Eu fiquei tão debilitada que eu me esqueci. A minha mente virou uma mente de criança, que eu me esqueci até que eu andava. Tentava me ficar de pé, parece que eu não tinha, minhas pernas não estavam, faltava o pedaço de mim que era minhas pernas. E ali eu fiquei por 6 anos prostrada em um sofá. Quando eu me despertava um pouquinho ali do sono profundo que estava, que eu me despertava, a única coisa que eu pedia para Deus era a minha morte. Ali eu ouvia a voz falar comigo assim: não
Por 3 vezes eu pedi a morte para Deus, porque me sentia um nada, um ninguém mais. Pedi a morte para Deus, falava assim: Deus, eu não sirvo para nada mais. Para mim acabou aqui, terminou aqui. Tire, o Senhor me deu a vida, tire ela. E outra vez eu ouvia não. Por 3 vezes eu pedi a Deus a morte. E por 3 vezes eu ouvi não. Quando despertei outra vez, eu falei assim com Deus. Era pouco tempo, porque eu dormia 24 horas dormindo. Era pouco tempo que eu me despertava. E quando eu me despertei, eu falei assim com Deus: Deus, então se o Senhor não quer tirar a minha vida, todavia faça em mim a tua vontade, mas não me deixe então estar nessa situação em que eu estou. E que, se é para mim continuar vivendo, eu quero viver e viver com abundância. E ali dormia e o Senhor vinha e falava comigo. E Ele falou comigo assim: agora sim, eu vou começar a mudar a sua história de vida. Porque agora sim, pela sua pequena fé, você pediu diferente para mim. E aí, Deus ali começou a me despertar mais vezes do sono profundo. Eu ficava um pouquinho mais tempo ali acordada, com Deus falando, mas porém apagava, dormia de novo. Para mim ir para o banheiro, não tinha ninguém ali para me ajudar. Ele fazia essas coisas, saía, me deixava só, não tinha ninguém ali para me ajudar. Olhava para um lado, para o outro. Queria ir no banheiro, porém eu não me lembrava que eu tinha perna para caminhar. Parece que a parte do meu corpo que eram as minhas pernas não tinha. Procurava força para poder sair do sofá para ir até o banheiro e eu não achava. E aí eu ia engatinhando como uma criança, engatinhando para usar o banheiro, ir até o banheiro. E ali sentava, subia em cima do sofá, sentava e falava, sempre falando com Deus. Ali conversando com Deus, eu sempre pedindo para que Ele me mudasse. E ali a minha mente começou a se abrir de novo. A pessoa vinha para me dar o remédio e ali eu comecei o despertar na minha mente. E eu comecei a não tomar mais aquele remédio, a qual ele estava me dando. E ali, quando eu comecei a não tomar mais o remédio, aí começou a vir o despertamento na minha mente para eu lembrar de tudo ali que tinha ficado, que eu havia esquecido. Comecei a vir na minha mente todas as lembranças. Foi quando eu olhei para mim e vi que eu tinha pernas. E ali eu falei comigo mesma, mas as minhas pernas estão aqui. Por que que eu não ando? Eu quero andar. Foi quando eu comecei a vinha de novo as forças nas pernas.
o remédio que essa pessoa estava me dando era sossega-leão, aquela coisa que me fez esquecer. Eu só lembrava que eu tinha vida, porque no meu despertar. Mas a minha mente ali esquecer, não sei como era não sei como foi essa coisa que conseguiu fazer isso, não sei. E ali quando eu olho, que eu vejo que eu tenho perna, aí eu com a pessoa lá me olhando, só saía de perto de mim depois que eu tomasse o remédio. E ali comecei a perceber, abrir a minha mente para mim não confiar mais nessa pessoa. E aí comecei a não tomar mais esse remédio que ele próprio, me medicava. Aí eu olhei para ele e falei assim: eu tenho perna, eu quero andar, me ajuda a andar. Ele olhou para mim e falou assim: você não pode andar. Os remédios que você está tomando te deixa assim como você está. Você não tem força para andar. Eu vi ali que a pessoa não tinha um pingo, uma pequena vontade de me ajudar. E aí eu falei para ele assim: eu quero ao menos tentar andar. Você pode ao menos me segurar? E a pessoa com uma ira, que ele começou a ver que eu estava melhorando, ficava, ao invés de ficar contente comigo, não, ficava virado, triste. Eu percebia ali, quando eu percebi isso, veio na minha mente que era ele que estava fazendo tudo isso. Passei a minha confiança a diminuir nessa pessoa. Aí não me ajudou, segurou no meus braços para que eu pudesse andar. Andei um pouquinho, dentro de casa andei um pouquinho. Aí ele pegou e soltou meu braço, eu caí. Aí ele falou assim: você não tá vendo que você não pode andar? E ali cada dia mais eu falava com ele para me ajudar a andar. Quando eu senti minhas pernas assim um pouco mais fortalecidas, eu peguei e falei para ele assim: agora eu quero ir um pouco lá fora, quero sair um pouco para fora da casa, eu quero ir lá fora. Aí ele pegou nos meus braços, segurando meus braços, eu fui para fora. Aí eu falei: eu quero ir, não é só aqui fora aqui, eu quero ir para a rua. Eu quero ir caminhar mesmo, não quero ficar, quero caminhar. Aí a gente saiu para a rua. Eu ainda estava muito fragilizada por causa dos remédios ser muito fortes, sentia tontura, as vistas escurecia e tudo. Aí me levou para a rua, comecei a caminhar devagar um pouco. Aí ele soltou o meu braço. Na hora que ele soltou o meu braço, as minhas vistas se escureceu e eu caí. Aí ele pegou e xingou um palavrão comigo. Eu fiquei irada por causa daquela palavra dele. Aí veio segurar nos meus braços de novo. Aí eu falei: me solta, eu vou sozinha. Eu tenho que aprender a caminhar sozinha. Eu caminhava antes, por que agora eu vou caminhar com a ajuda dos outros? Aí ele pegou e falou: pois então você vai para casa sozinha. E foi na frente, foi para casa. E eu demorei, foi muito a chegar porque estava longe.
e dava tontura e eu tinha que correr e procurar um lugar para me sentar. Nesse tempo que eu fiquei prostrada no sofá, adquiri um peso de 112 quilos. Foi através dos remédios e tempos que fiquei sem caminhar, tempos ali que, digamos assim, tinha o fôlego, só o mesmo fôlego de vida, que não foi tirado, mas o resto tudo foi tirado, só não o fôlego de vida. A palavra de Deus diz que maldito é o homem que confia em outro homem, mas bem-aventurado é o homem que confia em Deus. E ali, eu pesando 112 quilos, as pernas fracas, demorei muito para chegar em casa de novo. Mas Deus, Ele segurou em meus braços e eu consegui chegar em casa cansada, consegui chegar, sentei no sofá e Ele se aproximou e falou: pelo visto eu tô vendo que você já tá começando a melhorar. E eu falei pra pessoa, falei pra ele assim: e você não fica feliz por mim? Aí ele, com aquele ar de tristeza, falou: fico, claro que eu fico feliz por você. Mas eu vendo ali no olhar que a vontade não era essa. Mas o plano dele foi um e o de Deus foi outro totalmente diferente em minha vida. Quando eu fiquei bem, fiquei melhor, aí a palavra, aí eu falando com Deus ali, pedindo pedindo a misericórdia, de Deus. Aí ali eu ouvi a voz do Senhor falar comigo. Assim foi que Deus falou comigo. Eu, já com a minha mente boa, foi a primeira vez que eu ouvi assim, eu já ouvia Deus falar comigo, Quando eu estava prostrada no sofá, Ele vinha, falava comigo, mas assim, com a minha mente já boa, eu já melhor, foi a primeira vez assim que eu ouvi, assim como, porque lá eu pensava que eu estava em outro mundo. Aí quando a minha mente melhor, eu vi Deus falar comigo, que a voz de Deus falou comigo assim: você quer a minha misericórdia? Então tenha você primeiro misericórdia de ti. Porque você tendo misericórdia de ti, eu também terei misericórdia de ti. Não entendi muito a voz do Senhor ter falado dessa forma comigo. Aí, no outro dia, quando eu fui orar de novo, eu falei com Deus: Pai, eis-me aqui. Eu sou tua filha e quero lhe pedir que fale comigo. Aonde é que eu tenho? Aonde é que eu não estou tendo misericórdia de mim? Porque eu quero ter misericórdia de mim, para que o Senhor entre com a sua misericórdia sobre mim. Ali a voz do Senhor falou assim comigo: libera, minha filha, o perdão para essa pessoa. Não guarde esse ódio que está dentro do seu coração, porque ele está fazendo mal para ti mesmo. É essa a misericórdia que eu quero que você tenha de ti. E ali eu orando a Deus, eu falei: Pai,
Para mim, meu Pai, é impossível eu liberar o perdão para essa pessoa que tentou tirar a minha vida. Mas, todavia, Pai, eu sei que não é impossível para o Senhor. Então, entra no meu coração agora, eu entrego ele agora para Ti, Pai. É teu o meu coração. Me ajuda, então, a liberar esse perdão, porque no meu ponto de vista humana, eu sozinha não consigo. Ali, quando eu falei essas palavras com Deus, foi a hora que Deus mais começou mesmo a trabalhar em minha vida. E ali eu comecei a buscar constantemente em oração para me poder liberar este perdão. Não vou dizer que é fácil você liberar o perdão para uma pessoa a qual você sabe que ela tentou de toda forma tirar a sua vida, o seu fôlego de vida. E ali eu comecei a buscar em oração, a me consagrar também, para que Deus preparasse o meu espírito para eu poder liberar então o perdão. Foi 3 anos de oração, 3 anos nesta busca para liberar este perdão. Quando fiquei melhor, quando fiquei bem, pela graça de Deus, eu comecei a ir para a congregação. Achei assim um pastor de verdade, pastor mesmo que abraça a ovelha, que pega aquela ovelha e fala assim: eu estou contigo, eu vou lhe ajudar. E ali eu encontrei um pastor de verdade, eu posso dizer assim. Eu louvo a Deus pela vida dele, por ele ter me abraçado no momento mais difícil de minha vida que estava passando, porque já tinha ido em outras congregações, mas eu acredito que os pastores ali não teve o mesmo olhar que esse pastor teve comigo. Que as pessoas chegavam até ele, os membros dele, as outras ovelhas dele, né? Chegava até ele e falava: pastor, desiste dessa daí. Isso aí não tem nada para o senhor investir nela, não. E eu ouvia aquilo, me entristecia meu coração. Mas, porém, o pastor falava assim para elas: eu não vou desistir dela. Jesus Cristo não desistiu dela. Por que que eu, como ser humano, vou desistir dela? Eu vou abraçar mais ela porque ela está mais necessitada do que vocês. Ela está precisando mais do que vocês. Então eu vou me achegar mais a ela. Vocês estão bem, saudável, ela não. Ela está precisando de socorro. E eu vou abraçar ela. E ali eu achei um pastor para me ajudar. E eu indo sempre devagar, com aquele peso todo. Eu pequenininha, pesando 112 quilos, não é fácil. E eu devagar ia para a congregação, e ali ele, para me animar, me colocar para cima, para me dar vontade de viver de novo, me colocava para fazer algumas coisas dentro da congregação, porque os remédios que eu tomava sendo muito forte, eu dormia muito. Os primeiros tempos que eu fui para a congregação dele, eu dormia no culto inteiro, não ouvia nada, dormia no culto inteiro. E ali ele colocava eu para fazer alguma coisa, que era para mim ficar ativa, para eu não dormir, né? E uma certa feita ele chegou até a mim, que eu já estava mais melhor, ele chegou até a mim e falou assim para mim: minha filha,
eu vou para o monte. A gente vai orar no monte e eu quero levar você. Eu pesando 112 quilos, não dava conta de subir nem o degrau do ônibus, debilitada. Eu olhei para ele e falei assim: pastor, o senhor tá sem visão de Deus, né, pastor? O senhor tá querendo brincar agora com a minha cara, pastor? Olha como eu estou, como é que eu vou dar conta de subir um monte, pastor? Aí ele olhou para mim e falou assim: minha filha, Deus, ele fala profundamente contigo. Eu não vou responder você, mas eu vou discordar de você. Vai orar a Deus. Ora a Deus. Ele vai falar com você. Aí eu comecei a orar, orando a Deus, orando. E aí, eu orando a Deus, a voz do Senhor falou assim: você vai. E você vai levar com você a agenda. Tudo que essa pessoa fazia de mal para mim, eu escrevia em uma agenda. Marcava até a hora para poder ficar ali. E toda vez que eu tinha algum tipo de constrangimento em minha vida, eu ia lá e ficava lendo aquela escrita minha própria que eu escrevi. Eu ficava me alimentando daquilo, alimento ruim. E aí a voz do Senhor falou comigo assim: você vai e vai levar com você a agenda. E lá em cima você vai desfazer dessa agenda. E cada página que você escreveu nessa sua agenda, cada página que você for rasgando, desfazendo, é para queimar. Desfazendo, você vai fazer um pedido para mim. E eu, o seu Deus, que sou teu Pai, vou conceder a você todos os pedidos que você fizer para mim. Foi assim que eu tive a resposta de Deus. Aí cheguei até o pastor, depois que chegou o dia para ir, cheguei até o pastor, até fiz uma brincadeira com ele e falei: pastor, eu vou sim. Aí o pastor falou para mim, olhou para mim e falou assim: é o anjo do Senhor que vai subir você, minha filha. Porque o Senhor quer você lá, em particular com você lá. Aí eu falei para ele: eu sei, pastor. Deus falou comigo o que ele quer que eu faça e eu vou fazer. Pela minha fé, eu vou tocar em Deus, lá neste lugar no monte, e eu vou alcançar o meu milagre. E ali subi para o monte, chegamos lá, eu olhei, o monte tão alto, é tão alto. Olhei o monte, olhei para o céu, e em pensamento, eu falei: Pai, para mim é impossível, mas para o Senhor não é. Eis-me aqui. Ajuda-me a subir. Por incrível que pareça, eu com 112 quilos, eu subi esse monte primeiro do que todo mundo. Todos os outros irmãos que tinham ido. Subi. O pastor chegou lá em cima cansado e falou: para quem falou que não ia dar conta de subir, subiu primeiro do que todos nós. Aí ele falou: tá vendo, minha filha? Deus, ele te ama. Deus, ele te ama. Aí eu falei assim: eu sei, pastor. Aí falei para ele: pastor, agora eu quero ficar sozinha aqui. O monte muito grande, espaçoso. Aí eu falei: eu quero ficar só. Aí ele, com medo por causa
da minha fragilidade, ele com medo que eu pudesse cair e descer, né, rolando um monte, ele falou assim: tá bom, minha filha, só que não faça muito movimento não, que é para você não cair, porque se você cair aqui. Aí eu falei para ele: não, pastor, se preocupa não, eu vou ficar de joelho. Quero ver quem é que vai me derrubar de joelho. Mas eu quero ficar só. Ali ele se distanciou mais os outros irmãos, as outras irmãs, e eu fiquei no particular só. E ali comecei a falar com Deus, e cada página da agenda que eu escrevi com as minhas próprias escritas, que depois foi que eu fui entender que eu que estava me alimentando de alimentos ruins para o meu espírito, para a minha alma. E ali eu comecei a desfazer de toda aquela agenda, de todo aquelas escritas minhas. E cada página, como a voz do Senhor falou comigo, cada página eu ia fazendo o meu pedido. Para mim, onde as lágrimas ali derramou sobre aquele monte, as minhas lágrimas, foi na última página da agenda, que eu ali falei com Deus: Pai, aqui é a última folha da agenda, a última história ruim da minha vida, e peço ao Senhor que comece agora, pela tua misericórdia, pela tua graça, pelo teu amor, a escrever uma nova história em minha vida. Mas, Pai, eu peço ao Senhor, eu quero hoje liberar o perdão para aquela pessoa, porque eu quero que a história de minha vida comece a ser escrita pelas tuas mãos, Pai, pelo começo. Mas eu quero deixar toda a história ruim para trás, nessa última folha dessa agenda. O meu pedido é liberar, Pai, que o Senhor me ajude a liberar o perdão para aquela pessoa, Pai. E eu peço ao Senhor um sinal da tua parte, que eu estou pronta para liberar este perdão. É que antes que eu entre no lote, antes que eu entre do portão para dentro do lote da minha casa, a pessoa venha até a mim e pro lado de fora me peça perdão. Do jeito que eu pedi o sinal a Deus, aconteceu. Quando cheguei na casa do pastor, o pastor falou assim: minha filha, agora eu vou dar um alimento para você ficar mais fortinha, porque tanto tempo de consagração ali, não vou dispensar minha ovelha com fome, assim o pastor falou. Aí o pastor falou assim: minha filha, eu vou deixar você lá na sua casa, deixar você lá, você caminhou muito, fez muita força, eu vou deixar você lá. Aí, quando ele me deixou lá em casa, no portão, que eu vou colocando a chave para abrir o portão para entrar, a pessoa veio. Do jeitinho que eu havia pedido no monte, a pessoa veio até a mim. E pelo lado de fora me pediu perdão. A pessoa olhou para mim e falou assim: eu já pedi perdão para você 2 vezes. Pelas 2 vezes você falou que me perdoou, mas eu sei que você não me perdoou de coração. Você falou de boca para fora. Aí eu peguei e falei assim: você não viu então verdade no meu perdão? Não vi. Aí eu falei para
para ele assim: coloque então aqui as tuas mãos nas minhas mãos e olha dentro dos meus olhos. Que se você não viu verdade no meu perdão, verdade em mim, agora hoje, nesse exato momento, você vai ver. Aí ele colocou as mãos dele nas minhas mãos, olhou no meu olho e eu olhei também assim firme no olho dele e falei: do fundo do meu coração e de toda a minha alma, de todo o meu sentimento, eu te perdoo. Não só te perdoo, como eu desejo também que você seja muito feliz. Quando eu falei assim, ele tirou a mão dele da minha mão e falou assim: como é que é? Você me perdoou, mas não quer mais viver comigo? Aí eu falei assim: exatamente. Você entendeu o que eu estou falando? Aí ele falou assim: então você não perdoou? Que perdão é esse? Aí eu peguei e falei assim: do fundo do meu coração perdoei sim. Mas Deus não nos obriga a nós conviver com o nosso inimigo. Você me fez tanto mal, tanto mal. Eu não sou obrigada a conviver com você. A minha vida não se define no que está escrito em um pedaço de papel, porque no pedaço de papel aceita tudo. A minha vida não é um pedaço de papel. A minha vida é real. Assim eu falei para a pessoa. Aí a pessoa, irado com o que eu falei, bateu no meu ombro e falou assim: eu pesando 112 quilos, a pessoa bateu no meu ombro e falou assim: você tem que aceitar o seu corpo do jeito que é, porque Deus te quer assim. Eu olhei para a pessoa com aquela ira, eu olhei para a pessoa e falei assim: pois eu vou falar para você uma outra palavra que vai entristecer o seu coração. O meu corpo está assim, mas eu não aceito o meu corpo assim. E eu tenho fé em Deus, que o meu corpo que eu tinha, Deus, vai me devolver de volta. Quando eu falei essas palavras, parece que Deus só queria ouvir de mim essas palavras, só queria ouvir que eu tinha fé, que a minha fé estava viva nele. Começou a trabalhar o agir lindo, lindo, maravilhoso de Deus sobre minha vida. Eu comecei a perder peso do nada. Eu comecei a perder peso. As pessoas que via eu andar na rua com aquele, não entendia, vinham perguntar: você está tomando remédio? Você está isso, você está aquilo? Eu falava para as pessoas assim: eu não posso explicar para você a minha fé e também não posso explicar a você Deus. Nós não podemos explicar fé e nem Deus. De uma coisa eu sei, que aqui é o trabalhar de Deus em minha vida. De uma coisa eu sei, que a diferença faz quando a gente toca em Deus com fé. Uma fé que não se compra, não tem lugar, não tem loja para vender fé. Como também não tem lugar, não tem loja para vender a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Experiência
que a gente tem com Deus, passamos pelo vale, e é no vale que a nossa fé é por Deus acrescentada. Eu vejo esse povo falar heresia. Eu vejo esse povo falar que fé está em fazer um voto, pegar um pedaço de papel e fazer com Deus um voto. Mentira, enganação do maligno, isso não é fé. A fé é quando você passa pelo vale e ali naquele vale você vê que não tem mais solução para você e com a sua pequena fé você toca em Deus. E a sua fé no vale é acrescentada. É isso que é fé. Não existe pagar fé. Não existe loja que vende a graça de Deus. Não existe. E quem fala que para ter fé é pagando a Deus alguma coisa, mente, engana-se, porque não é fé. E ali, dentro desse vale, nesse vale que passei, eu vivi o maior milagre de Deus. A minha maior experiência que tive com o Deus vivo que está no céu foi nesse vale. E hoje estou com o meu peso normal, com o meu corpo normal, para a glória de Deus, pela graça de Deus e pela minha pequena fé. Que no vale, quando eu passei por este vale, a fé estava minúscula, menor ainda que um grão de mostarda. Mas por eu passar por este vale, Deus restituiu tudo o que eu havia perdido, que foi a esperança de viver. Não tinha esperança nenhuma, a esperança era mínima, tanto é que pedi a morte durante esse vale. Mas hoje estou aqui para a glória de Deus, glorificando e exaltando o santo nome de Deus, porque a graça dele, a misericórdia dele é infinita. E ele restitui na vida de um pecador que se arrepende, ele restitui a vida, ele restitui a saúde, ele restitui tudo. Quando um pecador, ele se arrepende. Quando o pecador entrega o seu coração para Deus, para Cristo, Jesus Cristo, Deus, ele opera o milagre que o pecador precisa. Não existe esse negócio de pagar nada para Deus, não. É mentira, é enganação desses aí que fala que tem que pagar para Deus alguma coisa. São profetas falsos, mentirosos, enganadores, porque não tem que pagar nada para Deus. Eu alcancei o meu milagre no vale. Eu alcancei porque eu entreguei de verdade o meu coração para Cristo. Eu não fui fazer voto, não. Eu não fui pegar lá voto de livramento que esse povo fala aí. Essa mentira, esse engano. Eu não fui pegar lá, não. Eu fui para os pés do Senhor para me arrepender. Eu fui para os pés do Senhor para entregar o meu coração de verdade para Ele. E ali tudo Ele fez. Nada eu paguei. Só tive que me arrepender e o meu coração entregar para Deus. E ali eu alcancei o meu milagre. Não acredito nesses que falam que para alcançar cura, libertação, livramento, tem que pagar alguma coisa para Deus.
tem que pegar voto do livramento, tem que pegar voto disso, voto daquilo. São povos enganadores. E pior é quem faz. Porque fica ali anos e anos fazendo esses tais votos e não alcança de Deus nada. Porque o voto não se faz, o dinheiro não paga para você se arrepender, não. O voto não vai fazer nada por você, não, para você se arrepender, não. Mas seja um pecador, redimido seu coração a Cristo e se arrepende para você ver se o seu milagre você não alcança da parte de Deus sem pagar nada. Essa foi a minha experiência com Deus. Amém?